conosco, Senhor, por meio da Tua palavra. Salmo 128 diz-nos assim a palavra do nosso Deus: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos. Comerás do fruto do seu trabalho, serás feliz e próspero. Tua esposa será como videira frutífera em tua casa. Teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de tua mesa. Eis como será abençoada a pessoa que teme o Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que contemple a prosperidade de Jerusalém em todos os dias de tua vida. Que alcances a felicidade dos filhos de teus filhos e vejas a paz sobre Israel. Amém? Amém. Glória a Deus. Então hoje nós vamos meditar nesse salmo de número 128, e logo de início a palavra já fala profundamente, fortemente conosco, porque nos diz assim o Senhor através da sua palavra: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Então nós compreendemos que para nós sermos bem-aventurados, isto é, para nós recebermos as bem-aventuranças, as boas dádivas que o Senhor tem para nos entregar, as bênçãos que o Senhor tem para nos conceder, para nos doar, na verdade já foram conquistadas pelo Senhor Jesus, como nós já falamos, mas há requisitos, há critérios para que o Senhor Deus nos entregue, porque Ele é um Deus justo. Se Ele concedesse as mesmas bênçãos para todas as pessoas indistintamente, Ele não seria justo. Então a própria palavra nos declara que existe uma diferença entre quem serve ao Senhor e aquele que não serve, ou seja, quem é o nosso Senhor. Esse é o ponto de partida. O homem, no sentido genérico, homem e mulher, precisa decidir quem vai governar a sua vida, quem vai ser o seu dono, quem vai ser o seu Senhor. Se nós escolhemos o Senhor Jesus, o nosso Deus, para ser o nosso Senhor, Ele é o nosso dono. Nós somos propriedades exclusivas dele, como diz o apóstolo Pedro, e nós, agora, sendo dele, nós precisamos nos submeter à vontade dele, nos sujeitar à sua vontade. O apóstolo São Tiago disse que nós devemos nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Não é só resistir ao diabo. Em primeiro lugar, o ponto inicial de partida é a sujeição a Deus. O que significa a sujeição a Deus? Obedecer a Ele, sujeitar-se à vontade dEle. Quando nós, por exemplo, estamos aqui no Brasil, nós temos uma legislação que parte da Constituição e vem as demais leis, as leis civis e todas as demais leis. Então existem também as leis criminais. Então, por exemplo, a lei, o Código Penal, o Código Criminal declara que a pessoa, por exemplo, que matar será condenada por homicídio, crime de homicídio. A pessoa que roubar será condenada pelo crime do roubo, e assim sucessivamente. Existem também as leis de trânsito. A pessoa que desobedecer alguma lei de trânsito, ela vai ser punida, ela vai ser penalizada, assim como todas as leis trazem direitos e deveres. Ou seja, eu tenho direito, como cidadão brasileiro, eu tenho direito de fazer as coisas que a legislação me permite, mas eu não posso fazer aquilo que a lei me proíbe de fazer. Se eu fizer, eu vou ser punido. E, na verdade, essa lei, como ela é feita por homens, essas leis, elas não são perfeitas, porque todo homem é falho, todo homem é pecador. Existem até leis boas, leis até que se aproximam de uma verdadeira justiça, mas na hora da aplicação, nós sabemos que existem muitas falhas. Na hora do julgamento, então, nem se fala. Por quê? Porque é aplicado por homens, é julgado por homens. Por isso que o povo de Israel, ele se corrompeu muito. Voltando agora lá na história do povo de Israel, voltando no passado, ele se corrompeu muito depois que ele deixou de ser julgado pelos juízes. Nós sabemos que pela história, pela Bíblia que nos relata,
povo era julgado por juízes, e Deus designava juízes. Inicialmente eram os profetas, assim como foi Elias, como foi Eliseu, como foi Isaías, como foi Samuel. Eles eram juízes também, eles eram os homens de Deus, profetas de Deus, mas eles também tinham a função de julgar as causas do povo. Se tinha alguma divergência, se tinha alguma disputa, se tinha alguma situação qualquer da vida deles, uma disputa, por exemplo, sobre uma herança, alguma divergência sobre um assunto, um negócio que não tinha sido bem concluído, uma compra e venda, qualquer coisa que fosse necessário era levado, e as pessoas não conseguissem resolver amigavelmente, vamos dizer assim, era levado diante do juiz, e ele buscava a direção de Deus, a orientação de Deus para decidir aquela causa, para julgar aquela causa, quem estava com a razão e quem não estava com a razão, ou se uma parte estava parcialmente certa e a outra também. Enfim, esse era um julgamento que mais se aproximava de um julgamento justo, porque o homem de Deus, o profeta, como juiz, ele buscava de Deus a direção, ele buscava a orientação de Deus para decidir corretamente, não de acordo com a sua vista, não de acordo com a aparência de ninguém, não de acordo com as condições financeiras de ninguém, mas de acordo com Deus. Eu me lembro nesse momento o quanto é importante essa direção de Deus e a sabedoria de Deus, e para mim é um dos melhores exemplos, se não o melhor, nesse assunto, é o que aconteceu naquele julgamento feito por Salomão. Vocês se lembram que haviam duas mulheres e cada um teve um filho. O filho era ainda recém-nascido, ambas tiveram filhos. Só que uma, durante a noite, se deitou descuidadamente sobre aquela criança, sobre aquele bebê, e o filho dela morreu. Ela mesma matou o filho, involuntariamente, sem querer, mas por descuido, por imprudência, porque não previu que poderia acontecer aquilo, matou o seu filho. E aí ela, enquanto a outra dormia com o seu filhinho, ela foi lá e pegou o filho da outra que estava vivo e pôs o morto. E aí, ao amanhecer, aquela mãe reconheceu que aquele bebê morto não era o filho dela. Então houve aquela disputa, e essa causa foi levada diante do rei Salomão para ser julgada. E aí o que ele fez? Ele ouviu primeiro ambas as partes, as testemunhas, e com certeza pediu a direção de Deus, e foi inspirado por Deus naquela sabedoria que Deus deu para ele. Ele falou: então vamos fazer o seguinte, traga uma espada, nós vamos dividir essa criança, fica a metade da criança para uma e a metade para outra. Aí a verdadeira mãe falou: não, de jeito nenhum, então deixa a criança viva e a criança pode ficar com ela. Por quê? Por causa do amor de mãe. Uma verdadeira mãe, uma verdadeira mulher de Deus, uma mulher que ama, agiria dessa forma. Ela preferia abrir mão da maternidade do que ver o seu filho ser morto. Aí Salomão falou: não, então essa é a verdadeira mãe.